E aí, pessoal, ontem Klaus Câmara falou em uma live e olha, é surpreendente às vezes quando executivos de futebol acabam abrindo situações. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, Klaus Câmara. Quem é Klaus Câmara? O executivo de futebol do Grêmio. O Grêmio tem duas figuras importantes dentro da sua estrutura administrativa hoje, seja no campo do futebol, seja também no campo da administração. O principal deles, Carlos Amodeu, o CEO do Grêmio, o homem que cuida das finanças do Grêmio. Ele, de fato, revolucionou a forma do Grêmio gerir as coisas e o Grêmio hoje é um dos clubes mais respeitados no Brasil também pela figura do Carlos Amodeu. No campo do futebol, o Grêmio tem um executivo chamado Klaus Câmara, que é quem faz toda a parte de estruturação e, naturalmente, comanda as negociações. E ontem, no blog, ele fez uma live no Caju Tricolor, no YouTube e também no Facebook. Você tem que olhar ali, vá lá e siga o canal, são meninos todos tricolores que fazem esse blog, enfim, esse conteúdo do YouTube, esse conteúdo do Facebook, o Marcelo Caju, que é o Caju Tricolor, o Diego Torbes, que é lá de Bagé, figuraça, o Caliel, um menino que está fazendo jornalismo, conhece muito bem informado das coisas do Grêmio, e também o Thales Andrei. Muito legal, eu acompanho sempre que posso o conteúdo feito pelo canal do YouTube do Caju Tricolor, vale a pena, acompanhem também, entrem lá, porque eles estão muito bem informados. E ontem eles fizeram uma live no Facebook, não sei se já está no YouTube essa live com o Klaus Câmara, executivo de futebol do Grêmio. E perguntaram, gente, tem de tudo que vocês podem imaginar. E aí agora trazendo para vocês aqui alguns resumos em cima do que eu pude analisar ali, conversando com o Caliel também, eu acabei concluindo. Lateral esquerdo, foi perguntado sobre o Diogo Barbosa, que o Grêmio de fato teve interesse, que é uma situação que o Grêmio não avaliava e que ontem o Klaus Câmara disse claramente que o Grêmio teve sim interesse nele, confirmou, mas disse que é muito difícil de sair em razão da utilização do Luxemburgo, mas indicou que Dodô, talvez, e eu fiquei com essa sensação, Dodô, lateral esquerdo que o Grêmio quer. Dodô, do Cruzeiro, também lá do Bahia, do Santos, é o lateral esquerdo que o Grêmio quer. Interessante, porque não imaginava que pudesse ser, mas é Dodô sim. Prestem atenção, vocês vão ver que é muito em cima disso. Klaus Câmara, com relação à saída do Everton, ele claramente preparou a saída. O Everton dificilmente permanece. Disse que existem muitas sondagens, confirmou que nada de oficial ainda, mas que acredita que algumas coisas vão acontecer. Mas claramente no seu discurso é o discurso de despedida. O Everton dificilmente vai permanecer. Com relação a André, ele espera que na semana que vem tenha algo de concreto com o André para a saída do André. Ou seja, o Grêmio não conta com a participação do André aqui. E essa é uma situação que eu acho interessante da gente falar. Falou do Bobson também, o volante, que sondagens de Atlético Paranaense, mas nada caminhou. Ele é um jogador que segue aí e não tem nada muito importante. Com relação ao Elias, ele acredita que existe alguma chance de renovação sim, mas e ele deixa claro na forma como ele comunica, que o pedido é gigantesco para a renovação do Elias, o que preocupa. Mas o principal, que é o que todos querem saber, quem é o centroavante? O Caliel foi muito inteligente na pergunta. Eles montaram uma pergunta em cima de negativas. E aí se negou veementemente Ricardo Oliveira, se negou veementemente o Alexandre Pato, mas não se negou Calleri e não se negou o Prato, o argentino Prato, Lucas Prato. E aí ficou aquela sensação, eu vou dizer para vocês, se eu fosse apostar pelo que eu vi ontem, entre dois nomes, um para a lateral esquerda e um para centroavância, como diz o Paulo Luz, eu apostaria em Dodô para a lateral esquerda e em Calleri, exatamente, em Calleri para ser o centroavante.
Lembrando que passa pelo futebol e depois tem que ir lá na administração, como eu falei, no Carlos Amodeu, para ele ver se dá para pagar essa conta que estão fazendo. Futebol é assim. Tu ambiciona o departamento de futebol, tu entrega para a administração vê se dá ou não dá. É assim que funciona um clube de futebol. Mas, por tudo que eu ouvi ontem, a sensação que eu tenho é Dodô e Caleri. O tempo vai dizer se eu tenho razão ou não. Na verdade, muitas coisas se movimentam. A gente sempre tem que ter, muita gente diz, César, para de especular. Não é especulação, a gente está conversando. A gente vem aqui, troca ideia, conversa, tenta entender, recebe mais informações, volta aqui, fala mais uma vez. É assim, a gente fez um canal para conversar de gremista para gremista. Não se ofendam, não tratem isso como como é que chama? Uma resenha esportiva com noticiário. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um bate-papo com vocês, trazendo informações, algumas eu tenho, outras vocês têm. E aí a gente vai trocando ideia, e as coisas vão acontecendo. Naturalmente, em alguns casos a gente dá opinião também. O que eu posso dizer sobre essa minha sensação? Que o Dodô é um jogador que muito técnico, eu acho um pouco sem sangue, tá? Eu acho um pouco sem sangue, acho um pouco comprometido. Mas é um jogador muito técnico e um jogador que com certeza agregaria em relação a Cortez e Guilherme Guedes. Com relação a Caleri, quando me falaram, e principalmente depois que eu vi, eu fiquei com a sensação, pô, será? O Grêmio tá com o Diego Souza tão bem. O Caleri e o Diego Souza vai ser titular e reserva. Não vão jogar juntos. Não me parece que conseguiriam jogar juntos. Mas, em razão dessa saída do Everton, o Grêmio vai preparar alguma coisa pesada, eu não tenho dúvida disso. E talvez seja de fato Caleri, sim. Talvez seja de fato Caleri, sim. Seria interessante. Lembrando, o Renato sempre gostou do Lucas Prato, mas acho que o Lucas Prato está um pouco fora nesse momento, né? Vamos aguardar, vamos ver, mas muito legal. E parabenizar aqui o Caju, Marcelo Caju, o Caliel, o Thales Andrei e também o Diego Torbes pelo excelente conteúdo que estão fazendo ali. Sigam o Caju Tricolor no YouTube também. E claro, sigam César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar, esse negócio todo aí que vocês conhecem. Valeu!